Bom, pessoal, quero contar para vocês também que a deputada federal Érica Hilton protocolou a PEC para acabar com a escala 6x1 nesta terça-feira. Essa pauta foi bastante discutida no fim do ano passado. Vamos voltar a falar com a Andréa Nelly. Nelly, há pouco eu vi uma publicação nas redes sociais dizendo que ela estava ali, já com o documento em mãos para dar andamento a esse processo. Conta aí o que se tem. Pois é, Evandro, de fato já foi protocolado sim esse documento para então dar início à tramitação desse projeto que prevê a adoção da escala 6x1, aliás, o fim da escala 6x1, a adoção possivelmente da escala 4x3, 4 dias trabalhados, 3 de descanso, ou até mesmo um meio termo, a própria deputada acaba admitindo, que seria a escala de 5 dias trabalhados e 2 de folga. Isso porque, na verdade, o que prevê essa medida é que a redução da carga horária, da jornada de trabalho, seja das atuais 44 para 36 horas semanais. E aí ficaria a critério do empregador, juntamente com discussões, como por exemplo com sindicatos e com o próprio funcionário, como iria então fazer a distribuição dessa jornada de trabalho. O fato é que essa medida, como você disse, né, Evandro, ganhou muita repercussão, muita notoriedade no final do ano passado, logo quando a deputada federal Érica Hilton acabou anunciando essa medida, essa proposta, e desde então houve uma intensa movimentação nas redes sociais, mas a deputada federal não para por aí. Ela quer também, já nessa terça-feira, divulgar um calendário, um cronograma para uma mobilização nacional em torno dessa medida. Inclusive, esse cronograma conta também com panfletaços aqui na capital federal, aí em São Paulo, em outras capitais no país, para que a deputada acabe ganhando apoio popular, além do apoio aqui no Congresso Nacional, já que, como eu disse, ela recebeu a assinatura de mais de 230 parlamentares nessa proposta já protocolada nessa terça-feira. Evandro. Obrigado pelas informações, Andréa Nelly. Um ótimo trabalho para você. Fábio, que foi, Gustavo Segré? Não. Pode falar, fala. Aguardando. Eu queria ver o impacto econômico dessa medida. Não tem impacto econômico. Então, eu posso dizer, vamos trabalhar um dia só na semana. Qual é o impacto para a sociedade? Qual é o impacto para o empregador? Me parece que está faltando aí mais sustento. Não é apenas sair dizendo, vamos trabalhar menos. Eu sei que alguns deputados vão na terça e vão embora na quinta, mas isso não é a maioria da sociedade brasileira. Está faltando sustância aí nessa proposta, ô Fábio Piperno? A proposta do 5x2 é boa. O fato é que diminuir a jornada vai ser importante para os trabalhadores e ótimo para empresas que estão, por exemplo, com dificuldade para contratar. Semana passada, mesmo o presidente da APAS, Associação Paulista dos Supermercados, concedeu uma longa entrevista dizendo o seguinte: aqui no estado de São Paulo temos 30 mil vagas abertas e não conseguimos preencher. Talvez, mudando a legislação, essas empresas se tornem mais atraentes também para essa mão de obra que ele tanto reclama. Que foi, Segré? Eu não entendi. Então, peraí, uma pessoa que hoje está trabalhando vai deixar de trabalhar um dia para trabalhar em outro lugar? Eu diria para você que uma pessoa que recebe uma oferta para trabalhar 6 dias por semana, ela recusa. Agora, talvez, se a jornada for um pouco menor, ela puder fazer os seus outros afazeres, aí sim é possível que ela aceite isso. Como alguém pode recusar um trabalho? Se não trabalha, como que paga as contas? Bom, como que alguém paga as contas e diz, não, tenho que trabalhar 6 dias? Eu prefiro ficar em casa não fazendo nada. Ou eles continuem procurando gente nesse esquema 6x1 e vão continuar com essas 30 mil vagas abertas, porque não encontram gente para preencher. Bom, o Alan Gani, me fale qual é a tua análise sobre a viabilidade desse projeto e se essas questões que já foram discutidas inicialmente aqui pelos nossos amigos sobre a indisponibilidade de trabalhadores diante de uma escala que seria exagerada, seria solucionado ou não a partir desse projeto. Então vamos lá, né? Por que eu vejo que não é uma boa medida, Evandro? Porque tem uma premissa que para você reduzir a escala, a produtividade deveria se manter. E eu não consigo garantir isso. Quer dizer, eu vou trabalhar menos e produzir a mesma coisa. Não é assim que funciona. Se as pessoas vão trabalhar menos, é claro que a produtividade vai acabar caindo. Qual é a garantia que você vai conseguir manter a produtividade? E aí, nesse sentido, Evandro, o que vai acontecer? Ocorre
ou desemprego ou aumento do custo de produção. Também não é garantia nenhuma, o argumento que o Piperno trouxe, de que essas vagas serão preenchidas. São setores diferentes. Também não é garantia que, reduzindo para 5x2, né, essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho. Você tem 66 milhões de pessoas em idade ativa no Brasil e que optaram por não trabalhar. Mas não é enrijecendo a legislação trabalhista que vai diminuir o desemprego. Pelo contrário, a evidência empírica, a experiência internacional mostra que quanto mais regras você coloca no mercado de trabalho, menos flexível ele se torna, maior é o desemprego. Está aí a Europa e está aí os Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho extremamente flexível. Você trabalha 7x0, 5x2, 6x1, do jeito que você quiser. O desemprego historicamente é baixo. Europa, cheio de proteções, historicamente é alto. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você de que maneira que a aprovação desse projeto e principalmente a aceitação por parte dos parlamentares se dão nesse momento. Pois é, esse é um debate antigo, né? Era até menor. O Vicentinho, deputado do PT, né, de São Paulo, tentou aí reduzir a carga horária semanal para 40 horas semanais. Havia todo um debate e tal, e isso nunca foi aprovado. Sobre a produtividade ou a produção, depende do local de trabalho e tipo de trabalho. Para se ter uma ideia da complexidade que o mercado de trabalho se transformou. Daí a necessidade de atualizar mesmo, de mudar a lei, mas para abrir e não para fechar. A legislação trabalhista começou assim logo depois da Revolução Industrial, quando a sociedade descobriu que o processo industrial levava a jornadas exaustivas, né? Escravizantes de trabalho, isso lá no início do processo industrial. E aí nasceram as primeiras leis regulamentando. E o Brasil, através da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, fez um engessamento muito grande. Naquela época até poderia ser, mas hoje o mercado de trabalho mudou muito, o estilo, o jeito de trabalho mudou demais. É só entrar hoje numa montadora de veículos e assistir os filmes de antigamente, quando Lula fazia greve na porta de uma metalúrgica ou de uma indústria de automóveis, para ver que mudou completamente o estilo de trabalho, os trabalhadores, o nível de trabalhadores e o maquinário. Então, é preciso tratar diferente essa situação. E a abertura é fundamental, e esse processo é de fechamento, né? É de engessar, isso não está certo. O mercado de trabalho está mudando, mas para a abertura, a redução ali do desemprego está exatamente numa força nova, que é o autônomo trabalhando, o terceirizado, ele ganha muito mais e administra muito melhor o seu tempo. Fala, Segré. Estava buscando aqui e não achei os dados atualizados do seguro-desemprego. Teve, segundo informações jornalísticas, um aumento em janeiro. A única informação oficial eu tenho de junho de 2024. Deu 7.350.000 pessoas contra 6.900.000 em 2023, junho de 2023. Então eu continuo sem entender. Tem uma taxa de desemprego baixa, mas as pessoas estão buscando mais seguro-desemprego do que antes. O cálculo do Alan, perfeito. Eu não tenho o cálculo em detalhe. Alan fala que são 66 milhões de pessoas que estão em condições de trabalhar e não trabalham. A pergunta, o governo não poderia, por exemplo, pegar essas 30 mil vagas que, segundo o Piperno, menciona a APAS? O presidente da APAS que falou. Então, eu sei. Mas você menciona a APAS, 30 mil pessoas. Aí eu vou e falo para alguma pessoa na condição de idade e de capacidade e habilidade que são necessárias para essas 30 mil pessoas e vou e digo, senhor, perto de onde está essa demanda? Senhor, que você está hoje com Bolsa Família, eu encontrei um trabalho para você. Esse trabalho é para trabalhar num supermercado fazendo sei lá o quê, mas a tua condição física, de idade e de habilidade permite. E se a pessoa fala que não, tem que tirar o Bolsa Família. O Bolsa Família está distorcendo essa taxa de seguro de desemprego. É mentirosa. 6,1, quando tem um monte de gente que está entrando no Bolsa Família, é um monte de gente que entra no seguro-desemprego, me desculpa, IBGE, é mentirosa.
Porque se você tira o Bolsa Família, vai ter 40 milhões a mais de desempregados, ou 66, conforme menciona Arangani. Então, é uma distorção que provoca que pessoas que hoje ganham através do Bolsa Família não querem trabalhar. Se não, por quê? Alguém que me explique como pode ter 30 mil vagas e que, teoricamente, se tem que trabalhar menos, aí vai topar. Que? Um monte de folgado que está procurando emprego? Se a pessoa tem filhos e tem que dar comida para seus filhos, vai trabalhar mesmo que seja 6 por 1. E não é uma questão de 6 por 1 também, porque são 44 horas semanais. Sabe quanto são 44? Segunda a sexta, 8 horas, 4 horas no sábado. Essa é a grande maioria, salvo algumas exceções. Esse é o 6 por 1, que não é 6 por 1. São 44 horas semanais. E esse é o valor da legislação. E o que me chama a atenção, Evandro, que uma grande maioria da dirigência de esquerda, quando foi feita a alteração da lei trabalhista por Temer em 2017, era contra a flexibilização, que era inclusive aproveitando que tinha mais demanda no final do ano para conseguir emprego. Então, o governo está gerando um monte de gente que poderia trabalhar e não compensa trabalhar. E não é piada, tem um monte de gente que ganha o Bolsa Família, que trabalha com bico e que fala, eu não quero ser registrado, porque senão perdo o Bolsa Família. E aí depois é contratado sem registro e passa um tempo e vem um pau contra o empregador que aceitou esse negócio e que vai ter que pagar tudo igualmente. Então, o sistema está errado. E eu, de novo, gostaria de ver qual é o impacto econômico que a deputada Erika Hilton até agora não apresentou. Fala, Gani. Olha só, isso que o Segré trouxe, né, do impacto econômico é muito sério. Por exemplo, nos Estados Unidos, para se aprovar alguma medida pública, geralmente é um estudo prévio, até para aprovar questões óbvias, né, de aumento do número de policiais para reduzir a criminalidade. Ou seja, né, o senso comum diz que se você colocar mais policial, reduz a criminalidade. Mas você precisa lá embasar com argumento, faz um estudo acadêmico, etc. E isso seria fundamental, porque a gente não consegue prever o impacto econômico de uma medida tão séria. E se o impacto econômico trouxer um aumento do desemprego? Porque não é desprezível isso. À medida que eu não consigo manter a mesma produtividade, o que o empresário vai fazer? Bom, agora eu tenho uma lei aqui que é obrigado a contratar 5 por 2, o que eu vou fazer? Eu vou demitir, eu preciso manter a margem de lucro do meu negócio, ou eu vou aumentar o preço da minha mercadoria para compensar este aumento do custo da mão de obra, já num processo inflacionário. Quer dizer, a gente quer ir para essa linha, quer dizer, fazer um experimento social, aí depois a gente, não deu certo, aí a gente volta atrás. Só que o não deu certo, Evandro, é inflação, o não deu certo é desemprego, não é tão simples assim. E aí eu concordo com o Segré, precisa ter estudos prévios que mostrem a viabilidade disso. Fala, Piper. Não, é claro que eu discordo de 110% que foi dito aqui pelos colegas. Aliás, a começaram pelo dado... Argumente por quê, então? Então, começaram pelo dado dos 66 milhões de pessoas em idade ativa, né? E que não estão trabalhando. Porque, vejam, eu não conheço a fonte, não sei quem forneceu esses dados. Ele fez um cálculo. IBGE. Então, aí que está o negócio. Veja, então, uma coisa muito simples. Se há 104 milhões de brasileiros trabalhando, né, são... Até mais, sim. Hoje, 104, isso. Mais 66 seriam 170 milhões de brasileiros. Sobrariam só 40 entre idosos, aposentados, crianças fora do mercado, que não têm idade para isso, e pessoas incapazes e tal. Então, ou seja, é pouca gente. Porque há mais de 40 milhões de pessoas no Brasil nessa condição, nessas condições ou faixas etárias. Mas deixando isso de lado, aqui no Brasil também, o Brasil foi um dos últimos países, aliás, o último aqui no continente, a acabar com a escravidão. E qual era o discurso do setor produtivo na época? Se acabar com a escravidão, a nossa produção vai encarecer demais. Da mesma forma que quando o Getúlio editou lá o pacote trabalhista nos anos 30,
a mesma coisa. O discurso acabou sendo readaptado, mas, de certa forma, acabou se repetindo. Assim como, no momento, lá em 1962, citado, inclusive, pelo nosso colega Guilherme Mendes, no programa que nos antecedeu, quando se criou o 13º, Roberto Campos, inclusive, mais tarde fala, olha, eu sou contra o 13º, tinha que ser dividido, incorporado ao salário, porque isso encarece demais a produção e tal. Né? Enfim, quando baixou de 48 para 44, sempre, em todos os momentos em que houve qualquer mexida na questão do trabalho, uma parte da sociedade chiou. Mas tem uma coisa importante. Esse é o momento de emprego aquecido, como constatado, por exemplo, por todas as entidades patronais que reclamam a mesma coisa. O Banco Central, nas suas manifestações, ele diz que o emprego está muito resiliente, ou seja, está aquecendo demais e isso também é inflacionário. O mercado financeiro defende que a taxa de desemprego nesse momento teria que ser maior, porque eles acham também que isso aquece de maneira indevida a economia. Todo esse discurso existe. Então, no momento de criticar indicadores econômicos, o desemprego está muito alto. No momento de se defender uma reforma trabalhista, tem fraude nesse número, tem alguma coisa esquisita aí. Então, o fato é o seguinte, esse é o momento, sim, para se tentar essa mudança, porque a empresa que adota hoje o 6x1, ela não vai demitir, porque vai ficar um pouco mais caro. Ela vai sim fazer algum acordo, provavelmente pagando um pouco mais, porque ela sabe que se ela tiver que demitir para ir para o mercado buscar essa reposição, provavelmente o caminho vai gerar ainda mais custo para ela. Fala, Segré. Gani, quem que vai primeiro? Não, vai o Segré é mais velho, por favor. Cara do Segré. Não gostei. Não, mas Fala, Segré. Eu sou mais experiente. Costume, não tem problema. Eu vou falar como empregado e como empregador. Tá. Como empregador. Eu trabalho com pessoas que têm, segundo o decídio e segundo a lei, poderiam trabalhar 44 horas ou deveriam trabalhar 44 horas. Ninguém na minha empresa trabalha sábado de manhã. Ninguém. Sábado, 4 horas, não trabalha. É de segunda a sexta. A lei me obrigaria? Não. Eu posso negociar com os funcionários? Sim. Se eles cumprem com o que tem que fazer, não precisam trabalhar 4 horas. A lei hoje, Piperno, não te obriga a trabalhar 44 horas, nem a contratar 44 horas. Eu posso tranquilamente falar, Piperno, você quer trabalhar quanto tempo? Quanto tempo quer trabalhar? Então, para que precisa a lei? Porque a lei ela vai estipular o teto. Vai estipular o teto. Essa é a questão. Então vamos lá. Vai estipular o teto. Se você deixar o seu funcionário trabalhar 30, problema é maravilhoso. Dele. Então podemos supor que assim que sai a lei, você não vem nas sextas. O meu acordo prevê isso. Ué. Então como é que é? Eu não trabalho 44, felizmente. Não, tá bem, mas entende que a coisa é muito mais simples na resolução de que a lei hoje permite que se alguém quer trabalhar 4x3, pode trabalhar. Só que vai ganhar na proporção. Essa PEC está dizendo, vai trabalhar menos, estamos falando de 44 para 36. Estamos falando de 8 horas de diferença. É um dia. Se admite exatamente perfeito. Uma solução intermediária. Então, alguém... Qual é uma solução intermediária? 40? 5x2, 40, exatamente. Perfeito, 40 sim. Mas não precisa uma lei, já pode fazer isso. Poder pode. Então... Agora, a lei é importante para se estabelecer o limite. Tá. Então, o limite. Olha que coisa tão maluca que no momento em que a inteligência artificial está florescendo muito, alguém vem e diz, vou colocar menos horas de trabalho. Se eu tivesse oportunidade, eu falaria, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos demitir todos os deputados e senadores, vamos colocar a inteligência artificial e não precisa trabalhar nem 4x3, não precisa trabalhar, se vira. Porque quando um está do outro lado do mostrador, do outro lado do balcão, aí a coisa, não, tem que ter direito para todo mundo. E o direito existe, já está previsto na lei. Eu posso contratar quem quiser, 4x3, 2x5. Trabalha 2 e folga 5. Mas eu vou pagar por 2. Eu não posso trabalhar pagando por 6x1 quando a pessoa está trabalhando 5 ou 4 dias somente. Isso vai aumentar a demissão. Eu demito todo mundo e contrato todo mundo de novo.
E aí, como é que fica? Quem fizer isso vai perder mercado, competitividade, porque até ele conseguir uma mão de obra do nível da que foi demitida por conta de 4 horas, ou seja, 9% a mais de tempo, não é possível que ele vá ser tão pouco inteligente a esse ponto. Arremate, Gani. Piperno, serei bem sucinto. A tua premissa parte do princípio que os 66 milhões de pessoas não trabalham, optaram por não trabalhar, portanto, não são considerados desempregados, porque tem muitas horas para trabalhar. Ou seja, se você diminuir o número de horas, der mais horas de lazer... Não, a premissa não é... Não, mas você falou que poderia até reduzir o desemprego. Não dá para garantir isso. Não, você citou um número de 66 milhões de brasileiros. Exatamente. E eu falei, esse número está meio estranho. Não, eu te trago amanhã, fonte IBGE, isso daí, do último dado do IBGE. Eu acho que está sobrando brasileiro. Não, Piperno, você tem 66 milhões de pessoas em idade ativa que optaram por não trabalhar. Você tem aproximadamente 7 milhões de desempregados no país, 103 milhões de empregados no país, somando a PE, a população economicamente ativa, dá 110. Com 66 milhões, dá 176 milhões em idade ativa. O resto que sobrou são crianças e idosos. Isso dados do IBGE, aberto. Você pode dar um Google, aí você briga. Mas quem poderia optar por não trabalhar? Eu não quero trabalhar. Agora, como que paga as contas? O ponto é o seguinte, por que não flexibilizar ainda mais? Quem quiser trabalhar 4x3 trabalha, quem quiser 6x1 trabalha, quem quiser 7x0 trabalha, quem quiser trabalhar os domingos trabalha. Por que não flexibilizar? Por que o Estado tem que se meter nessa relação, né, de negociação e de troca entre o empregador e o empregado? Você coloca uma terceira parte, você só dificulta o processo.